Estamos de volta com o ex-governador Daniel Pereira, hoje superintendente do SEBRAE no estado, um cara que tem visão de futuro. Você sabe da história do Daniel. Não vou repetir tudo aqui, porque todo mundo sabe quem ele é. Daniel Pereira, nós estamos falando sobre o SEBRAE, sobre a importância do SEBRAE, das pequenas e microempresas. E nós temos em Rondônia, você falou, 98% das empresas nesse nível. O SEBRAE enfrenta, e esses pequenos e micros enfrentam uma burocracia infernal, que esse é o país da burocracia. O governo Bolsonaro está dizendo que vai desburocratizar. Tu acredita que isso vai acontecer ou é a mesma história que a gente já ouve há décadas? Ô Sérgio, eu torço para que consiga fazer, né? Isso é importante para todo mundo. E aqui no estado de Rondônia, a gente pode falar muito das nossas experiências. E aqui no estado de Rondônia, a gente tem, inclusive nós podemos contribuir com isso. Se você pegar a junta comercial do estado de Rondônia, ela é a junta comercial mais eficiente do Brasil. Para você ter uma ideia, o governo de São Paulo, mais precisamente o secretário de Indústria e Comércio de São Paulo, que é o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ele quer abrir uma empresa com uma semana em São Paulo. Aqui em Rondônia, aquelas empresas que não têm complexidade ambiental, ela é aberta entre 10 e 15 minutos. Então, nós nos tornamos a empresa mais eficiente do Brasil. A ARON, que é a Associação Rondoniense de Municípios, então presidida pelo hoje presidente da Assembleia, deputado Laerte, deu uma contribuição muito grande, oferecendo gratuitamente o sistema, a federação, a nossa instituição da Junta Comercial, e o SEBRAE foi o articulador de estudo ajudando a criar a Rede Sim. E depois, quando eu assumi o governo, nós tínhamos a Junta Comercial em apenas 11 municípios. Isso quando eu assumi o governo. Quando eu deixei o governo, nós estávamos instalados em 52 municípios. E nós fizemos isso sem gastar praticamente nada. Nós fizemos isso, doamos os equipamentos e fizemos parcerias com as prefeituras, com a associação comercial e com as entidades de classe local. Então, nós somos o único estado do Brasil que 100% dos municípios tem junta comercial. E isto é o primeiro passo que você precisa para promover a questão da desburocratização. E a outra questão que a gente precisa fazer, e aí é o governo federal que tem que fazer, é a questão fiscal, né? Você tem hoje 5 mil e poucos municípios, cada um tem uma legislação fiscal de um jeito. Você tem 27 estados que têm legislação fiscal cada um de um jeito, e temos ainda a burocracia da União. Quando você soma as obrigações da União, as obrigações do Estado e a obrigação do município, você pega uma empresa média do estado de Rondônia, ela precisa de ter um departamento financeiro com 50, 60 funcionários para cuidar disso. Porque às vezes ele tem relação com vários municípios, tem relação com vários estados, e se ele não acompanhar a legislação totalmente divergente no estado com outro, ele comete equívocos e erros que causam enorme prejuízo para essas empresas. Então o governo está certo, tem que desburocratizar mesmo. E o estado de Rondônia já ajudou a fazer isso e tem como contribuir muito para essa causa. Pois é, Daniela, eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, porque, como você disse, tem 3 estágios de burocracia: federal, estadual e municipal. Aqui em Porto Velho, a prefeitura avançou um pouco, mas ainda demora muito para se conseguir o registro de uma empresa na prefeitura. Ou seja, eu não sei se é por falta de funcionários ou por falta de infraestrutura, alguma coisa empaca lá a questão federal anda, a questão estadual já está andando melhor, mas ainda se empaca nos municipais. Como fazer isso, na tua opinião? Ô Sérgio, na minha opinião, muito modesta por sinal, o município que tem a maior agilidade no estado de Rondônia para a emissão de documentos, para agilizar geração de emprego e renda, é o município de Pimenta Bueno. Todos os municípios avançaram muito. O próprio município de Porto Velho avançou bastante. O doutor Mauro começou um trabalho dando uma dinamizada nisso, e o prefeito Hildo, eu sou testemunha, acompanha o trabalho dele, ele é empenhado nisso, é comprometido com isso. Agora, eu sou servidor público e os nossos companheiros servidores públicos precisam também entender que um processo em cima de uma mesa ou um processo dentro de uma gaveta é a oportunidade da geração de empregos, é a oportunidade de geração de renda lá na fonte, inclusive da própria família daquele que naquele momento já está empregado. Então foi essa filosofia que nós empregamos dentro do governo e nós procuramos convencer todos os segmentos do governo que o trabalho dele é importante. Aquele ofício que ele deixa de assinar hoje e vai assinar
amanhã, aquele memorando que ele poderia assinar hoje, ele vai assinar amanhã, ele pode atrasar todo um processo, ele pode fazer com que você perca um recurso fundamental ou que você tenha que devolver um recurso fundamental. Então, eu acho que os gestores, o Confúcio fez muito isso como governador e eu ajudei a construir isso, e eu recomendo para quem é chefe de equipe, motive a sua equipe e mostre para ela o que significa o resultado do trabalho dela. Que às vezes o cara entra, fica 10, 15, 20 anos no serviço público, ele perde a noção do que significa a importância do trabalho dele, né? E todo mundo que está dentro do serviço público tem importância. Tanto é que tem importância que quando ele deixa de fazer algo que é da obrigação dele, empaca toda a máquina lá na frente. É um pequeno parafuso que, se cai dentro da engrenagem, quebra a engrenagem toda. E se ele está no local certo, ele ajuda a engrenagem a funcionar e todo mundo se beneficia com isso. O senhor está encantado com um projeto de educação que pode beneficiar até 300 mil crianças. Dá para explicar em poucas palavras ou é grandioso demais? Não, não é grandioso demais, não. Primeiro que eu sou encantado com a educação, porque a educação me fez ser governador do Estado. É verdade. Eu deixei a enxada aos 17 anos e virei professor de uma pequena comunidade e os alunos foram poucos, cada um deles eu conheço pelo nome e a maioria deles eu sei onde está. Né? E todos eles bem-sucedidos, todos eles homens e mulheres de bem. Né? Então, a educação é uma ferramenta fantástica. E nós ajudamos a construir hoje o Estado de Rondônia. O Brasil tem uma educação muito ruim, mas dentro do cenário brasileiro, o Estado de Rondônia tem o 6º melhor IDEB em séries iniciais, tem o 2º, só Goiás ganhou da gente a nível nacional em 2017, e nós somos o 4º colocado com ensino médio. Não estou dizendo que a educação do Brasil é boa, eu estou dizendo que dentro do Brasil a nossa educação é boa, mas ela pode melhorar mais ainda. E no SEBRAE nós temos trabalhamos um projeto que é a educação empreendedora, né? Ela voltada para crianças, voltada para adolescentes que fazem ensino médio e voltado também para o pessoal do ensino superior. E nós, trabalhando junto com a nossa equipe, com a professora Cleide, a professora Rita, com o Samuel, com o Bert e com a nossa equipe, nós levantamos a seguinte situação: com 15 milhões de reais, nós estamos falando de um orçamento de 8 bilhões de reais, que é o orçamento do Estado, com 15 milhões de reais, nós conseguiríamos levar essa educação empreendedora a começar da primeira série do ensino fundamental para 300 mil alunos do Estado de Rondônia, né, que estão nas redes municipais dos 52 municípios e também na rede estadual. Então, é uma quantidade de dinheiro insignificante se você levar em consideração o benefício disso. Porque nós, Sérgio, e eu inclusive faço parte disso, o Brasil é um país que sempre preparou os seus filhos para serem funcionários públicos. E esse modelo está errado, esse modelo não dá certo, né? Nós temos que aprender com os países que educaram o seu povo para serem empreendedores. É assim a Alemanha, é assim a França, é assim a Inglaterra, é assim os Estados Unidos. E nós temos que aprender com esses grandes expoentes daquilo que é de melhor no mundo, né? Eu estou convencido que se nós colocarmos na cabeça de uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que ela pode gerar emprego, pode gerar renda a partir do trabalho dela e isso a motivá-la, nós acabaríamos com o desemprego nesse país e acabaríamos com essa necessidade de cesta básica e tantos programas sociais que a gente tem, que acaba repetindo aquela velha história que em vez de você dar peixe, você tem que ensinar a pescar. E a melhor maneira de ensinar a pescar é educar de forma adequada principalmente as nossas crianças e a nossa juventude. Eu acredito nisso e dedico boa parte da minha energia, foi como vereador, como deputado estadual, como vice-governador, governador e agora como um agente do SEBRAE para a gente levar isso para todos os municípios e todo o estado de Rondônia. Precisa uma grande estrutura para fazer isso ou é alguma coisa mais simples que pode envolver tanta gente? A estrutura nós já temos. São professores que os municípios já pagam e o que nós precisamos de fazer é dar uma capacitação para esses professores, que nós já estamos fazendo, né? Pelo menos 10 dos 52 municípios do estado de Rondônia já estão comprometidos com isso. Agora, outra que nós estamos fazendo também, aí é uma contribuição do SEBRAE, nós precisamos melhorar uma série de fatores, mas um deles é a capacidade de gerenciamento dos diretores das escolas. Por exemplo, a capitã Ossucci, que agora é a diretora do Colégio Tiradentes, ela, juntamente com a escola de Rolim de Moura, conseguiram ter os melhores IDEBs do Estado. E isso por quê? Porque são ótimos gerentes. Então, o SEBRAE está fazendo parceria com os municípios estão adquirindo um produto do SEBRAE, que é o Empretec, para que a gente possa
turbinar a capacidade de todos os nossos diretores. Eu tenho certeza que cada município que está aderindo a esse sistema vai colher os frutos, se não agora em 2019, que a gente tem a avaliação do IDEB, mas a partir de 2021, 2023, o estado de Rondônia, com certeza, será o estado da melhor educação no Brasil. E quando a gente tem a melhor educação, a gente recebe também de presente a melhor saúde, a melhor segurança, a melhor condição de vida que um estado pode ter. E nós estamos a um passo de chegar a essa situação. Olha, tomara mesmo, né? Tomara. Governador, nós estamos indo para o fim, eu preciso lhe perguntar. O que o senhor está achando do seu sucessor, Marcos Rocha? E só para confirmar o que eu digo, você tem um garoto fantástico chamado Vinícius, que eu sou admirador dele. E o fato de você e tua esposa ter dado uma educação de primeira qualidade fez com que o talento que é nato dele permitisse que ele se tornasse um garoto fantástico. E foi a educação que fez isso. Agradeço. Olha, o governador Marcos Rocha, eu, enquanto governador, abri as portas do governo, criei todas as condições para que ele fizesse a melhor e mais transparente transição que esse estado já teve, né? Torço para que o governo dele dê certo, né? Até porque ele teve a sorte de ser governador nessa conjuntura totalmente nova que o Brasil está passando. Eu e todos os outros que passamos pelo governo, nós tínhamos, cada um de nós, do nosso jeito, um pouco mais de experiência que ele tem, né? Então, ele está começando um processo do zero. Eu espero que ele tenha uma capacidade de aprendizagem rápida e ele consiga encontrar o rumo aí da gestão dele o mais rápido possível. Porque o governador Confúcio Moura e também os governadores que nos antecederam fizeram trabalhos bons, que passaram para a história. Todos os nossos governadores, de uma forma ou outra, deixaram legados importantes para o Estado. Eu tenho certeza que ele vai deixar o legado dele, torço para isso e, como cidadão, estou contribuindo para isso. E o local de eu fazer isso é lá dentro do SEBRAE, ajudando a viabilizar os bons projetos que o governo possa ter para cada um dos segmentos produtivos do nosso Estado. Torço e para que ele seja bem sucedido, Sérgio, porque o governador é um comandante de um avião. E eu estou dentro do avião e eu não torço para que o comandante erre a pista, mas de jeito nenhum, né? Então, torcemos para que ele faça tudo de melhor para que o povo de Rondônia colhe os resultados disso. 30 segundos para falar sobre o Bolsonaro. Assusta ou o senhor acha que vai melhorar o país? Ô Sérgio, francamente, eu vejo muita coisa que não deveria estar sendo feita. E, por um outro lado, também é preciso mudar algumas coisas. Vamos dar tempo para que a gente possa fazer uma avaliação mais positiva disso no futuro. Né? Até o presente momento, é muito cedo ainda para avaliar. Né? Eu quero lembrar aqui um chinês que perguntaram para ele o que ele achava da Revolução Francesa. Ele falou, a Revolução Francesa ainda é muito nova. Então, não dá para você avaliar um governo que tem aí 100 dias se ele é positivo, se ele é negativo. Porque governo você avalia num final de 4 anos. Eu e o Confúcio fomos avaliados no final de 4 anos. E o Marco Rocha e o presidente Bolsonaro vão ser avaliados nas eleições de 2022. Aí a população vai saber avaliar e fazer o juízo de valor do resultado positivo ou negativo da gestão deles. Eu torço para que ambos acertem, porque sou brasileiro e sou rondoniense. Muito bem, agradecemos muito a presença do ex-governador e atual superintendente do SEBRAE, Daniel Pereira. Queremos convocá-lo para vir aqui muitas vezes. Daniel é uma pessoa muito querida nesse estado, é um ex-governador que anda na rua saudado pela população, é uma coisa que não é comum nesse país, onde os políticos geralmente se escondem depois dos mandatos. Então, quero cumprimentá-lo e deixar esse espaço sempre aberto. Daniela, obrigado. Para você aí de casa, muito cuidado com a sua vida, com a sua saúde, com a sua família. Temos muito pouco a proteger, porque esse pouco é tudo que nós temos. Vamos cuidar disso. Um abraço e até a próxima edição do Direto ao Ponto. Até lá!